Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo por tudo que eu passei nesses 2 meses. Gente, eu não vou conseguir falar. Foi muito intenso, em tudo. Eu vou começar, então, pelo começo, né, falando da minha infância. Eu vim de uma família muito pobre. Eu sempre falo que pobreza e humildade são coisas completamente diferentes. Eu não era nada humilde, nada. A família era muito pobre. E eu vim de muito, assim, e era muito longe aonde eu morava. Então, era difícil chegar até os lugares, era difícil me locomover. Mas eu sempre fui muito agitada. Inclusive, se eu falar rápido, vocês me avisam. Então, assim, eu sempre queria mais, desde a infância. Eu queria muito mais. Eu não queria ficar naquele mundinho, naquele lugar onde eu nasci. Eu não gostava daquele lugar. Aquilo não fazia parte de mim. E minha mãe é uma pessoa mais humilde que eu conheço na minha vida. Em compensação, meu pai era muito parecido. Eu sou muito parecida com meu pai. E aí eu queria ter minhas coisinhas desde cedo. Então, meu pai não tinha dinheiro para comprar o meu brinquedo, mas meu padrinho tinha, então ele me dava. E aí eu ganhei minha primeira bicicleta, mas eu queria o patins. E aí meu pai falou, eu ganhei o patins e eu queria a bicicleta. Meu pai falou assim, não tem dinheiro pra você comprar a bicicleta. Eu falei, tá bom. Aí eu comecei a alugar o patins a R$1 naquela época, sei lá quanto era, um cruzeiro. E eu comprei minha bike. E aí eu falei assim, gente, eu posso trabalhar. E aí eu tive meu pai ficou desempregado muito cedo e eu tive um conflito muito grande dentro da minha casa e eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E eu comecei a trabalhar em troca de cesta básica. Eu tinha que colocar comida, né, sustentar minha casa com 13 anos de idade, então era muito difícil. Eu queria voar e eu não podia. E eu fui trabalhar com crianças e eu adorava, eu sempre gostei de criança, tive loucura por criança. E aí aquilo falei, não preciso só isso, não pode ser só isso, eu não posso ficar só aqui. E aí minha mãe quebrou o pé, ficou 6 meses com o pé pra cima, aí ela já trabalhava, eu já tinha uma irmã, e ela foi fazer fisioterapia e por um acaso eu fui trabalhar na clínica de fisioterapia. Foi meu primeiro emprego registrado com 14 anos de idade. Aí eu fui ter meu dinheiro. Só que eu gastava 2 horas e meia pra ir e 2 horas e meia pra voltar. Isso quando não quebrava o ônibus, aquela coisa toda, né? E aí eu fui trabalhando e estudando, mas era muito pouco. E aí essa clínica era uma clínica de fisioterapia e eu queria ser famosa. Eu queria ser Paquita. Eu queria estar na televisão. O que acontece? O fisioterapeuta e o ortopedista, ele falou assim, Vivi, você tem tudo para ser uma ótima fisioterapeuta. Porque eu adorava cuidar das pessoas, eu gostava. E teve um dia que a fisioterapeuta saiu, ficou eu, e ele achou que era fisioterapeuta. Ele falou assim, quando você se formar em fisioterapia, você tem emprego garantido. Mas eu falei, eu quero ser famosa, como você trabalha na fisioterapia? Não posso. E aí eu sempre gostei de TV, eu sempre fui alucinada por TV. E aí eu tive a oportunidade de, fuçando aqui, fuçando ali, eu fazia uns testes de VT ali, fazia umas coisinhas de TV. E aí eu acabei entrando na publicidade, muito por acaso, muito. Comecei trabalhando como recepcionista numa grande produtora na época, né? Na época não existia tantas quanto existe hoje, né? Hoje existe milhões. Naquela época existia meia dúzia bacana e eu caí numa dessas. E aí eu comecei como recepcionista e logo depois eu virei assistente de atendimento. E foi muito legal, porque aí eu me comunicava, eu ia pra produção, me chamavam de vez em quando para fazer um teste, porque era meu jeitinho ali. E ainda assim não era legal porque eu não gostava de alguns métodos que existia dentro da produtora. Às vezes para sair, para ir ao médico era um martírio, porque você chegou, porque você não pode. E eu comecei a fazer faculdade, porque os donos pagaram para mim, porque eu não tinha dinheiro, meus pais não podiam pagar a faculdade. E o que acontece? Eu bombei no segundo ano por falta, porque eu nunca chegava no horário nos 2 primeiros, né? Eu não tinha carro, então eu não chegava. E aí eu fui até o 3º ano e eu tranquei. Meu pai faleceu, teve um conflito muito grande. E eu falei, não é nada disso que eu quero. Só que assim foi, né? Aí eu comecei a trabalhar em outra produtora, e aí me indicou para uma outra produtora, e assim foi. Eu fiquei muitos 10 anos trabalhando em produtora. Até o momento que eu acabei falando, não é isso que eu quero. E aí já não queria mais também ser famosa, né? Não queria mais ser Paquita.
E aí, um certo momento me chamaram, eu fiquei desempregada, me mandaram embora, né? Porque a língua não cabia na boca e eu causei dentro da produtora. E aí eu falei assim, gente, não é nada disso que eu quero. Eu fui para uma agência de eventos. Falei, opa! Porque lá era legal, porque eu fazia mil e uma utilidades. Eu andava, corria, fazia, acontecia, todo mundo me agradecia, era muito legal. Só que mesmo assim faltava, eu nunca, no mesmo momento que eu estava feliz, 6 meses depois eu já não estava mais feliz. Eu acho que acontece com muita gente. Aí arrumava outro emprego, 6 meses depois eu não estava feliz. E eu nunca pude me dar o luxo de fazer estágio, por exemplo, não ser remunerada por aquilo, porque eu ainda sustentava a minha casa, ou pelo menos o dinheiro maior vinha de mim ainda. E eu sempre quis fazer estágio, eu sempre quis viajar para fora, eu sempre queria muito, né? E aí chegou um momento na minha vida que eu falei, eu não posso ter muito, primeiro porque eu não tenho essa possibilidade, mas eu posso ter um mundo dentro do meu mundo. E aí, nessa historinha, há 3 anos atrás, foi quando virou a chavezinha, né? A primeira chavezinha. Eu estava muito infeliz em tudo que eu estava fazendo. Eu cheguei a trabalhar em 2 trabalhos, uma produtora, e aí eu tive um negócio nesse meio tempo, então eu ficava meio tempo na empresa que eu tinha de brindes personalizados de casamento, e outra em produtora, e eu não fazia certo nenhum e nem outro, e nada estava certo. Um conflito absurdo dentro de mim. E há 3 anos atrás, um amigo meu, numa conversa na casa dele, ele falou assim, eu estava desempregada, ele falou assim, Vivi, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de organizar a minha vida, eu gosto de organizar a vida das pessoas. Ele falou, então por que você não faz isso? Aí, uma semana depois, eu chorava dentro da minha casa, eu já estava morando sozinha. Eu falei, gente, eu sempre cuidei das coisas da minha mãe, da minha irmã dentro de casa. Eu sempre organizei a vida delas para eu poder ficar organizada e poder dar conta de tudo aquilo. Só que eu não sabia como, né? Eu não sabia como. No começo do ano agora eu fui mandada embora porque eu não estava feliz de novo. A minha chefe, que eu brinco com ela, fui até almoçar com ela ontem, eu falei para ela assim, se eu fosse minha chefe eu teria me demitido. Porque eu não estava fazendo, porque eu sempre vesti camisa aonde eu vou, sempre, me dediquei muito. E eu falei, por que não dedicar para mim? Tô cansada de deixar todo mundo rico, as agências onde eu vou eu rentabilizo absurdo. Por que não fazer isso para mim agora? Agora eu já tenho minha casa, minha mãe com a minha irmã tá super estabilizada, eu posso cuidar de mim, com 39 anos. Eu posso cuidar de mim agora. E aí eu decidi montar uma empresa voltada para a organização, a Personal Organizer, que eu vou ser uma futura Personal Organizer. Ainda tem muitos conflitos para saber como vai ser o próprio nome, que está, né, indefinido. Não vejo a hora de ver o site no ar, de ver tudo acontecendo, das clientes me chamarem. Mas é uma coisa que está me alimentando e está me deixando muito feliz. E nesse meio tempo, uma viagem que eu encontrei a Lígia, a gente estava comentando, encontrei uma outra pessoa que tinha feito, ela falou, eu acho que você tem que fazer, porque é muito transformador, né? É muito renovador. Então aquilo que eu nunca pude na minha vida me dar oportunidade, eu vi essa chance agora. Eu vi que é possível acreditar que eu vou transformar o tanto sonhado sonho, plano B em plano A. Não vai ser agora, né? Porque ainda tenho sério caminho. Mas que aquele sonho, quando eu tinha 6, 7 anos, naquele lugar que eu não gostava, já tá longe, mas ele é minha essência. É ali, eu tenho que lembrar de onde eu venho, né? E eu descobri que eu tenho humildade há muito pouco tempo. Que eu sou humilde, sim, e que sou capaz de fazer aquilo que eu sempre quis pra mim, poder ajudar as pessoas, porque a organização é ajudar a vida das pessoas, é transformar o tempo dela para ela poder usufruir com os amigos, com a família, enfim, deixar organizadinho do jeito que eu sempre gostei da minha casa, do jeito que eu sempre gostei a casa da minha mãe, por mais simples que fosse. Era sempre muito organizado, super tudo nos lugares, super detalhado, era sempre mais bonitinho. Então eu sei que eu sou capaz. E o TDI, a Lígia, as pessoas que estão em volta de mim estão acreditando às vezes mais do que eu. Uma vez eu brinquei, as pessoas acabam consumindo e gostando e dando força para esse meu sonho.
Então quero agradecer e que logo logo a gente vai ter uma empresa de organização que vai ser um sucesso graças a tudo isso que a gente está vivendo.